Olá, sou o Juraj, bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar sobre o quarto episódio de Daredevil Born Again. Sim, foi um dos episódios mais mornos, eu acho, que já tivemos até agora, mas não menos importante, tá bem? Não tivemos tanta luta, tantos tiros, mas foi muito importante naquilo que foi o desenvolvimento da trama. Começamos por ver as consequências daquilo que aconteceu no último episódio, que foi a morte do Hector Ayala, com o senhor que fez a autópsia a explicar ao Matt como é que era a bala e etc. E o Matt à procura do... como é que se chama aquilo? Basicamente, não é do carregador, mas é como se fosse aquilo que segura a bala, né? Que ajuda a bala a sair da arma. Eu não sou craque, não sou especialista nisto, mas o Matt estava preocupado com isso para saber exatamente qual era a origem desta bala. Porque, sabem, a pessoa estava vestida de justiceiro, Punisher, wannabe, e era importante para o Matt saber de onde vem, se são polícias, não sei o que, não sei o que. E nesta mesma cena também vemos a sobrinha do Hector a aparecer e a dizer como ela detesta o cinema, e temos a referência para aquilo que é o crachá ou o colar, que aparentemente aquilo pode se passar de família para família, e já tivemos isso nas bandas desenhadas, que é onde a sobrinha do Hector depois torna a tigresa branca, não sei se podemos dizer isso, tigresa, mas ok, tigre branco, depois dele como substituto. Então teve uma ligação e depois, claro, tivemos um mate CSI para procurar aquilo que ajudou a bala a sair, e ela acaba por descobrir que, mais uma vez, era um wannabe de Punisher, o Justiceiro, e dentro daquilo tinha o símbolo do Justiceiro, e claro, ele não tinha mais outra opção que não trazer o nosso Frank Castle de volta. Yes, he is back, back again. E ele nos mostra onde é que ele está escondido e como é que ele continua sempre muito perturbado. Mas eles têm uma conversa que até é bem importante, porque, como vocês sabem, na série do Justiceiro, ele faz tudo aquilo para vingar a sua família e sem qualquer remorsos, porque a família está a dizer faz, diferente do Matt, que perdeu o Foggy e deixou de agir porque ele acha que não é respeitoso com a memória dele, ele sente culpa e etc. E é uma boa conversa que eles têm, e o Matt a tentar puxar o Punisher para agir, e o Punisher a dizer: tu queres a minha autorização, mas é para agir, o problema és tu. Muito boa discussão, e claro, depois disso temos um salto para aquilo que é o Wilson Fisk, e como é que ele gostaria de levar, porque ele não está habituado com diplomacia, burocracia, ele era um mafioso, quero fazer, faço, e acaba por levar uma aula de que não, as coisas não são assim, tem que pedir apoio aqui, apoio ali, autorização aqui, autorização ali, estudo de viabilidade, e claro, estas coisas levam tempo, não é? Eu quero construir aqui uma indústria, quero mudar esse bairro. Não é só assim, pai. Isso não é do teu pai, isso não é como tu queres. Agora, nós podemos ver como é que isto vai começando a revelar alguns problemas que o Fisk, de raiva que ele ainda tem, porque ele ainda não está curado como ele diz que se curou, etc. Não, que a abordagem dele é diferente. É mentira, ele segue o mesmo, e o episódio vai nos mostrando isso, sobretudo quando ele tem estes dois momentos que ele tem que ficar parado a ouvir as crianças e o outro grupo numa ação de graça, onde ele tem que ficar a ouvir e a ouvir e a ouvir. E nós começamos a ver como é que ele fica inconfortável com aquilo tudo e como é que a raiva dele vai aumentando. Sinceramente, cinema. E claro, mais outra péssima publicidade para ele numas notícias que foram vazando, e vazou do próprio escritório dele, e ele está frustrado. E claro, a história prossegue com aquilo que é a terapia do Fisk e da esposa, onde a esposa vai falar sobre o Adam e como é que era a relação deles, e como é que o Fisk depois diz: eu tratei dele, mas não dei um tratamento como antigamente eu fazia. O que não é exatamente isso, né, Fisk? Porque acabamos por ter respostas para porque que ele tem as mãos sempre vermelhas, cheias de sangue. É porque ele está a dar no homem com quem a esposa o corneou. E eu não sei se eu referenciei isso nos outros vídeos, mas a pessoa que tem feito a terapia de casal com o Fisk e a esposa é a nova namorada do Matt. Eu não sei até onde é que isso vai, mas é perigoso, é perigoso. Ela vai saber de muita coisa, e eu não sei se a partir do momento quando o Matt se aperceber, ou quando o Fisk se aperceber que ela namora o Matt, que eles têm uma ligação muito próxima,
e ela sabe muito até onde que isso pode levar a relação deles. E claro, depois temos um paralelo entre os dois grandes personagens desta série, que é o Matt e o Fisk, que é basicamente a mostrarem como é que eles, sinceramente, não conseguem deixar aquilo que eles são, que é o Matt, que é o Daredevil, e o Fisk, que é o rei do crime, que é agirem mesmo, um no crime, o outro a treinar para poder salvar a cidade. Então, o episódio meio que nos mostra um paralelo entre os dois. Na noite, o Fisk, claro, com o Adam a comer, e o Adam cheio de sangue, cheio de mazelas na cara, a pedir para sair, para lhe liberar e etc. E o Matt no terraço de uma casa, onde ele entra, tira os seus materiais e está a praticar com os seus instrumentos de Daredevil. E o final do episódio, claro, que nos mostra o Muse, como é que ele já está a colecionar várias vítimas e como é que ele está a tirar o sangue dessas vítimas, não só para se vestir, mas também para fazer os grafites e etc. Então, é um episódio que eu dou nota 9 sobre 10, porque continua sendo bom. É só aquele tipo de episódio de meio de temporada, porque se eu não estou em erro, são 8 episódios nesta temporada, a confirmar, acho que são 8 ou 10. Então, é meio aquele episódio de meio de temporada que é consolidar aquilo que já vimos nos primeiros episódios, ter uma consequência do último episódio e nos anunciar aquilo que está a vir, que é a construção do clímax, que é o Punisher volta, o Rei do Crime como Rei do Crime vai voltar e o Daredevil como Daredevil vai voltar, e todos eles vão ter que, de uma certa maneira, lutar contra o Muse, porque as vítimas que ele vai, ou está a começar a colecionar, vai começar a fazer muito burburinho em Nova York. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, não esqueçam de deixar o like, comentar, partilhar o vídeo, e nos vemos na próxima semana. Obrigado.